Olá, pessoal. A paz do Senhor. Shirley, Bárbara, já tem gente chegando aí. Vamos ver quem mais vai chegando. Irmã Carmen, Leandro de Paraisópolis. Seja muito bem-vindo, Leandro. Olha, bastante gente já chegando aí. Irmã Carmen, exato, Carmosina. Muito bom. Adélia, boa noite, Adélia. Irmã Selena, a paz. Juarez acabou de entrar. Cristiane, minha esposa, linda, maravilhosa, acabou de entrar. Boa noite, Leandro. Deus abençoe você também. Como é que tá a família? Carol, Juarez, minha cunhada Viviane, lá na cidade de Fama, Daniele Chandretti, Viviane deve estar lá com o Samuel, filho dela, o Davi, abração para vocês aí em Fama, o Evandro, meu cunhado, concunhado. A paz, boa noite, Graciele, bastante gente chegando. Muito bom. É nóis aí, mano. Juarez. Márcia, de São Paulo. Deus abençoe, Márcia. Márcia Cândida da Silva, de São Paulo. Seja bem-vinda, Márcia. Isaías, Juninho, Valéria, Cida, bastante gente chegando. Diego com a Carol, Ludmila, o Wagner, irmão da Andréia do Herminho. Seja bem-vindo, Wagner. Jéssica, Adriana Manso, boa noite. Miliane está assistindo. Miliane, como é que tá aí? Já chegou a nossa ovelhinha? Rosiane, paz, Rosiane. Boa noite, Lucas. Deve estar o Lucas com a família, a Gigi, a Lucimara. Muito bom. Paz do Senhor, Matilde, Raquel, paz do Senhor, William da Tati, Conceição, irmã Evangelista Conceição, Aleni Mantovani. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da nossa igreja. Ainda não chegou não, né, Emiliano? Mas tá chegando. Francisca, irmã Sueli, nossa tesoureira, assistindo. Joia. Boa noite para vocês. Hoje nós vamos falar, eu escolhi falar sobre esse assunto, né? Esse assunto, o que mudou na minha visão de igreja com essa quarentena
Sobre isso que nós queremos falar hoje. Pastor José Alberto chegou aí, Lídia, Dirceu, Dariane, André dos Santos, bastante gente chegando. Lucas, estamos todos aqui, muito bom. Deus abençoe, boa noite a todos. E você, já vai pensando aí, para você contribuir também nessa discussão, nessa live. Mudou alguma coisa na sua visão de igreja com essa quarentena? O que mudou? Ou se não mudou, por que não mudou? Vamos discutir sobre esse assunto importante. Eliana Aparecida, Franciele Silveira, muito bem-vinda. Muito bem. Quero convidar você que já chegou aí, que está com a gente, para a gente orar. Dadas as boas-vindas a todos esses que já chegaram, vamos orar? Senhor Santo e bendito, glorificado seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da vida, pela graça da salvação em Jesus, pela existência e excelência da Tua palavra, que é luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho, que não nos deixa órfãos neste mundo vil. E no nome de Jesus, Senhor Deus, suplicamos a Tua bênção sobre este momento em que uma parcela do Teu povo se reúne, ainda que através dessa tecnologia, reunidos num só espírito, numa só alma, a fim, ó Deus, de nos acalentarmos, a fim de nos edificarmos, a fim de orarmos juntos, de estarmos juntos como igreja, com a nossa mente focada e ligada em assuntos, ó Pai, que concernem ao Teu reino e que afetam a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada pessoa em qualquer rincão deste nosso Brasil que esteja nos acompanhando. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Irmã Geralda, irmã Luísa, irmã de Juarez, Stefano, a paz seja contigo, Stefano, Maria Antônia, bastante gente aí já. E a primeira pergunta, né? Eu quero abrir essa live com essa pergunta. Mudou algo na sua visão de igreja com essa quarentena, com esse período de afastamento físico da igreja, com a gente deixando, por força de obrigação, né, as nossas reuniões no templo, as nossas reuniões de ministério, os nossos cursos, escola bíblica e todas as nossas atividades de aglomeração, de reunião, para nos dedicarmos a um outro estilo de reunião, de igreja, através dessa tecnologia. Seja bem-vinda, Vânia, Maria Antônia Serafim, Fábio Jorge e a Meire. O que mudou? Mudou algo na sua visão de igreja? Sua maneira de compreender a natureza da igreja, o que é a igreja, tem mudado? Algo na sua compreensão? Vá colocando aí nos comentários e a gente vai lendo aqui para a gente comentar sobre isso. Se mudou algo na sua visão, eu gostaria muito de saber, porque necessariamente esses tempos de afastamento físico, em que a gente, eu conto com 20 anos de vida cristã e nunca, graças a Deus, nunca deixei os caminhos do Senhor, nunca me desviei, e nesses 20 anos eu raramente perdi um culto, né? Perdi uma reunião da igreja em celebração de culto. Apenas mesmo quando estava impedido por algum motivo muito, muito urgente, eu não deixei de congregar. Então, nesses 20 anos, nunca tinha ficado tanto tempo sem me reunir com a Igreja de Jesus, sem me reunir com os irmãos. Vamos orar pela família também da irmã Luísa Cantuária, mãe de Juarez. Ela está assistindo, está pedindo oração. Ao final nós vamos fazer algumas orações pelos pedidos. Se você tiver algum pedido de oração também, pode fazer aí
E no final, né, a Andriele está acompanhando também lá, ela vai me ajudando, no final nós vamos orar por todos esses pedidos, tá bom? A Jéssica está dizendo aqui, olha, aprendi mais sobre o verdadeiro significado da igreja. Igreja somos nós. Verdade, Jéssica? Desde que a gente se converte, a gente é educado nas nossas igrejas evangélicas, graças a Deus por isso, né? Isso é uma coisa muito boa. Nós somos educados já desde aquela preparação para o batismo, a entender que a igreja somos nós. A igreja não é o tijolo, não é o templo, a igreja não é o CNPJ, né, que a igreja precisa ter para algumas finalidades, mas a igreja de fato somos nós. Mas, apesar da gente saber isso intelectualmente, uma quarentena dessa faz a gente pensar nisso, né? Essa dimensão da igreja realmente sermos nós. E se somos nós, e a igreja não pode se reunir, isso afeta a igreja. Até onde isso afeta a igreja? Se a igreja somos nós e nós não podemos estar juntos, até onde isso nos afeta? Raquel Santana está dizendo, mudou sim, pastor. Aprendi a dar mais valor aos irmãos e à igreja. Perfeito, Raquel, muito bom. Isso é como diz o ditado popular, né? Algumas coisas na vida a gente dá valor depois que perde. Não que a gente tenha perdido a igreja, mas temporariamente perdemos esse privilégio de poder nos reunir, e a gente percebe o valor disso realmente depois que a gente perde isso, não é mesmo? O William da Tati está dizendo, mudou sim. Creio que ficou bem claro de entender que igreja não se limita a templos. Muito bem, William, muito bem mesmo. A igreja não se limita ao templo. Na verdade, eu iria até um pouco além. Eu diria que não é nem que ela não se limita, ela não é realmente o templo, né? Ela não é o templo. O templo é uma ferramenta que a igreja dispõe, que dinamiza a operação da igreja na terra, né? Mas o templo não faz parte da igreja. O templo, ele é um instrumento que a igreja usa, mas a igreja realmente somos nós. Carolina Pereira também está assistindo aí, a Carol do Diego. Deus abençoe, Carol. Há alguns textos na Bíblia que ganharam um novo colorido para mim com essa situação. Eu vou compartilhar. Os meus sogros, Genésio e Glória, a Cristiane está pedindo oração por eles, depois nós vamos orar por eles também. A Vânia Megda está dizendo sim, hoje ficou muito claro que o templo somos nós. Mas, por outro lado, mesmo distante fisicamente, tenho me sentido mais próxima dos irmãos. Esse é um fenômeno interessante que a igreja tem experimentado, Vânia. Tenho ouvido muito esse tipo de testemunho, de que precisou se distanciar para se sentir ligado. Isso é bom, isso é bonito. Deus tem um modo muito especial de nos ensinar algumas lições. Eu me lembro de um cântico antigo que dizia assim: nos galhos secos de uma árvore qualquer, o Senhor faz brotar uma flor, né? Não se entusiasmem, não vou cantar, né? Cobro caro para cantar. Mas essa música diz uma verdade. Deus faz flores, Deus retira lições preciosas de situações difíceis, de galhos secos. E essa é uma situação difícil que tem ensinado essa lição para a gente. O Juvenil foi membro da nossa igreja. Deus abençoe, Juvenil. A Shirley está dizendo, mudou. Juntos no culto temos um momento mais caloroso. Estar no templo traz paz. Sinto muita falta. Eu também, Shirley. Nós sentimos muita falta desse calor humano. Eu vou falar sobre isso também. A gente realmente, como a Vânia disse, nesses momentos, a gente distante, a gente percebe o valor e essa ligação que nós temos, mas esse aspecto da igreja, esse aspecto de ser igreja, do toque,
de estar junto, do pegar na mão, do abraçar, do olhar no olho, do perceber o irmão adorando, de olhar o louvor cantando, o pastor pregando, o diácono servindo, as crianças saindo para o cultinho, tudo isso tem um valor muito grande para o ser igreja, né? Tem sim. A Valéria está compartilhando aqui, ó. Na minha visão, eu consegui me aproximar mais de Deus, entendendo de que não é somente estar com os irmãos no templo, mas também unidos no mesmo espírito, longe do templo e mais conectada com Deus para não... mais conectada com Deus para não desviar o foco do meu relacionamento. Sinto falta do afeto dos irmãos e sentir o calor humano de cada um. Exatamente, Valéria. É verdade, o Léo está assistindo aí. A Adriana Manso disse, oração pela saúde da minha família e por mim, que estou com muita dor de estômago. Vamos orar pela irmã Adriana ao final também, viu? A Kênia também está assistindo aí. Oi, Kênia. Oi, Max. Então, como eu disse, não só a minha visão de igreja, mas a visão que eu tinha de alguns textos bíblicos muito famosos, muito próprios para falar da unidade da igreja, ganharam um colorido diferente para mim agora, né? Um deles é o Salmo 133, o famoso Salmo 133, pequenininho, mas um salmo precioso, que fala sobre o convívio do povo de Deus. É um salmo que diz assim, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse é o Salmo 183, com 3 versículos apenas, mas é um salmo precioso. Esse salmo ganhou uma dimensão toda nova para mim, né? Eu já havia estudado, já preguei sobre esse salmo, mas esse salmo, onde o salmista Davi escreve, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, ganhou uma nova dimensão para mim com essa quarentena, por causa da saudade. Eu acho que a melhor palavra o idioma português nos dá aqui, a saudade mesmo dos irmãos. Esse versículo 1 do Salmo 133 me lembra muito Romanos 12:2, que nós também conhecemos muito. Romanos 12:2 é aquele texto que diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui o salmista diz, ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Então, sempre que leio este, eu lembro daquele. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a Bíblia diz que a união dos irmãos também é boa e agradável. Talvez ela não seja perfeita, mas ela é também boa e agradável porque ela está dentro da vontade de Deus. A vontade de Deus é que os irmãos vivam unidos, vivam em união e em unidade. Por isso, essas características da vontade de Deus se aplicam também à comunhão da igreja. Ela é boa e agradável, né? Isso ganhou uma nova dimensão para mim. Deixa eu ver aqui, ó, a Bárbara está dizendo aqui, ó, peço oração para que quando tudo voltar ao normal, a nossa unidade como igreja seja cada vez mais fortalecida. Muito bem, Bárbara, é um pedido de oração muito, muito importante para que a igreja expurgue, né? Que a igreja expurgue, ponha para fora de vez esse problema da frieza e da indiferença nas nossas relações, né? Que a unidade realmente ganhe força com isso. A Luciene Pereira Santana Messias também está assistindo. A Luciene, irmã da Sandra, filha da Conceição.
Se eu não me engano, ela está em Curitiba. Luciane, muito bom você estar aqui. Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe. A Francisca disse assim, ó. Sim, ficou evidente que o templo somos nós, mas por outro lado, nos leva à reflexão da importância e qual o papel da nossa presença no templo físico. Sim, provoca muitas reflexões. Não tem jeito. Esse distanciamento vai provocar algumas reflexões, vai provocar algumas mudanças na nossa maneira de exercitar a nossa fé e na maneira de sermos igreja quando tudo voltar ao normal, né? O Robson Moreno está assistindo também. Oi, Robson, Deus abençoe. A Adriana Manso disse assim, às vezes tenho dificuldade para ir na igreja, mas com essa quarentena e essas transmissões estou podendo acompanhar tudo, mas com saudade de todos dessa igreja. Exatamente, né? A Cristiane, minha esposa, diz assim, tem sido muito bom receber as reflexões do pastor Alberto toda manhã. Dá mais saudade das pregações no templo. Realmente dá. O pastor Alberto tem feito esse trabalho muito bem, né? Aquelas devocionais de manhã realmente têm sido importantíssimas para nos manter nutridos durante esse tempo de afastamento. Mas Deus é bom, Deus não deixa o seu povo desabastecido, desguarnecido, nem desamparado, né? A palavra nos vem, graças a Deus por isso. A Miliane está dizendo assim, sinto muita falta dos cultos no templo, da comunhão com os irmãos, mas com essa quarentena Deus me mostrou que nós não precisamos do templo, entre aspas, para adorá-lo, porque é no secreto que ele quer ver quem são os verdadeiros adoradores. Esse é outro efeito que a quarentena pode ter em muitos irmãos. Não é uma garantia que isso vai acontecer com todos, mas isso vai acontecer com muitos. Vão redescobrir o valor da sua própria adoração pessoal com Deus, o valor do culto doméstico, o valor de orar juntos dentro de casa. Isso realmente está sendo resgatado para muitos. E isso é uma bênção, né? Que Deus está dando para a igreja. A irmã Carmen diz, creio que a partir de tudo que está acontecendo, iremos valorizar os momentos de cultos ao Senhor como igreja e a nossa comunhão. Perfeitamente. Eu quero só ver como vai ser esse primeiro culto quando a gente voltar. Quero só ver, né? Vai ser uma benção. O Leandro, lá de Paraisópolis, está dizendo assim, tenho aprendido a valorizar o conceito de santa convocação. Perfeito, muito bom, Leandro. De estarmos reunidos com os irmãos, bem como a grande riqueza do culto doméstico. Deixa eu ver o que mais que ele disse aqui, tem que ver mais. Que Deus tenha misericórdia de nós e que logo possamos estar reunidos novamente. Perfeito, é isso mesmo, Leandro. Foi o que eu já disse aqui. Esse valor do culto doméstico tem sido resgatado. E esse conceito de santa convocação é importante. O Leandro lembrou bem, né? Que Deus nos faz essa santa convocação em vários dias e ocasiões, mas especialmente naquilo que se acostumou chamar de o dia do Senhor, aquele dia separado na semana para atividades com mais intensidade e dedicação ao Senhor. No nosso caso é o domingo, né? Realmente. A paz, Eri Silva, Deus abençoe, seja bem-vindo. Lucimara do Lucas, seja bem-vinda, Lucimara. José André. O Juarez está dizendo o seguinte, este momento foi para relacionamento cristão em família, oportunidade de orarmos, lermos a Bíblia e meditarmos na palavra. Atitudes que não conseguimos realizar em família devido à correria do dia a dia. É verdade, Juarez. Isso forçou, né? Forçou uma quebra naquele círculo vicioso que nos impedia de perceber algumas belezas das instruções divinas, e agora nós estamos conseguindo enxergar esses valores. Débora Matias assistindo aí também. Oi, Débora. Débora fez uma das melhores lives, né? Ontem, dirigida aos juniores e às crianças. Gabriel Firmino também, meu aluno aí, assistindo. A Carol do Diego disse assim, é uma necessidade do ser humano se relacionar, viver em sociedade.
E nós, como igreja, percebemos nesse momento o quanto precisamos cada vez mais estarmos unidos. Perfeitamente, Carol, é isso mesmo, né? Então, como eu disse, tudo isso que os irmãos têm falado é verdade. Essas reflexões, elas necessariamente vão acontecer com todos os cristãos de diversas denominações evangélicas, e quem vai ganhar com isso é o reino de Deus depois, né? Já está ganhando. O reino de Deus vai ganhar crentes mais amadurecidos para, como disse o Leandro, atender à santa convocação do culto. Os nossos cultos vão ganhar um novo significado para a gente. Não só os cultos, mas algumas ocasiões do culto vão ganhar um brilho todo especial, não porque nós vamos dar esse brilho para eles, é porque nós vamos perceber o brilho que eles já têm e que nós não tínhamos percebido, né? Coisas que nós fazemos e passamos batido, como se diz assim, ou com a frequência, a nossa tendência é deixar de perceber o brilho dessas coisas que nós vamos redescobrir. Por exemplo, o brilho do batismo, do rito de batismo, de batizar alguém, né? Que saudade eu tô de ver irmãos sendo batizados e a igreja toda alegre, aplaudindo ao Senhor pelo batismo de mais um crente. A ceia do Senhor, imagina só como nós vamos redescobrir toda a sacralidade e toda a riqueza de reverência da ceia do Senhor, que significa exatamente o fato de sermos um só corpo no sangue de Cristo. Que coisa, né? Que a gente, às vezes, pelo o ritmo e a frequência, a rotina, vai deixando de perceber certos valores da prática da igreja que nós vamos redescobrir por causa dessa quarentena. O Eri Silva está dizendo assim, Erivaldo. Ah, é Erivaldo de Paraisópolis. Ele pôs Eri Silva, está com o nome de artista, eu não conheci, né? É o Erivaldo lá de Paraisópolis. Deus abençoe toda a igreja em Três Corações. Deus abençoe você também, Erivaldo, sua família aí em Paraisópolis. Nosso amigo. Rafael Amorim. Ô, Rafael, ainda está em Macaé, Rafael. Deus te abençoe aí também. O Eduardo Souza, nosso grande amigo Eduardo, foi membro aqui da nossa igreja, agora mora no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, né, casado com a Dani. Que Deus abençoe, Eduardo. Seja muito bem-vindo aí. Armando Conceição diz assim, a saudade dos irmãos tem me quebrantado mais o coração. Idem. É isso mesmo, irmã. E devia mesmo, né? Que bom. A Letícia está assistindo, a Nise, a Luciene diz assim, Eclesiastes 3, tudo tem seu tempo determinado. Né? Na verdade, ela pôs o capítulo 3 de Eclesiastes todo aqui, que tem todo sentido. É o capítulo que vai dizer que tudo tem seu tempo determinado. E é bom a gente lembrar que uma palavra-chave nesse texto de Eclesiastes 3 é a palavra determinado, né? Tem seu tempo determinado. O Senhor já determinou o tempo para essa quarentena. Isso é uma esperança para nós, né? A Valéria diz, está cumprimentando o Erivaldo. O William da Tati diz, concordo, pastor, vamos valorizar cada momento do culto. Saudades de todos os irmãos. O Ezequiel Custódio está assistindo também. Então, sobre essa saudade, há um outro texto na Bíblia que também ganhou um colorido novo para mim. Se eu falei do Salmo 133 para falar de quão agradável e bom é que os irmãos vivem em união, o Salmo 137 ganhou outro colorido para mim com essa quarentena, com toda essa experiência que nós estamos tendo em combate a essa pandemia. O Salmo 137, ele tem um autor desconhecido, e ele foi escrito na época em que o Reino do Sul, o Reino de Judá, foi levado cativo para a Babilônia. E os babilônios, eles eram cruéis e pediam aos músicos israelitas, os músicos judeus, que pegassem suas harpas para cantar os salmos que falavam de Sião, exatamente para humilhar os judeus que estavam longe de Sião, com a Sião destruída. Sião, né, o monte onde Jerusalém estava edificada, Jerusalém estava destruída, o templo estava destruído,
E os babilônios ficavam pedindo aos judeus que cantassem os salmos que falavam de Sião, exatamente para humilhar os judeus. Então o salmista escreveu o seguinte no Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se me resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém à minha maior alegria. Esse texto do Salmo 137 ganhou para mim uma nova dimensão também, porque eu nunca tinha conseguido entender a profundidade do lamento dos judeus longe de Jerusalém, longe do templo, longe da alegria de estarem juntos, reunidos no templo de Jerusalém. Hoje eu entendo o que eles estavam cantando. Hoje eu entendo quando eles dizem: nós nos assentávamos e chorávamos. Pendurávamos as nossas harpas quando os nossos inimigos pediam para cantar, e nós respondíamos: como, porém, nós vamos cantar o canto do Senhor, que é os salmos, se a nossa alegria está despedaçada, o nosso coração está triste, e triste de saudade da nossa terra, do nosso templo, das nossas reuniões. Isso ganhou uma nova dimensão para mim também. Porque às vezes eu me sinto assim, mesmo com todo o recurso das lives, dos cultos ao vivo, das participações, dos grupos do WhatsApp, que são ferramentas que estão fazendo um bem tremendo para a gente como igreja, eu ainda sinto muita falta daquele cheiro de gente, daquele abraço, dos nossos momentos de comunhão no momento do culto, em que a gente sai se abraçando. Isso não tem preço, né? Às vezes a gente dá vontade de sentar e chorar de saudade da nossa Jerusalém e do nosso templo também. Não que o templo seja o local onde as coisas acontecem com mais poder ou onde Deus habita, não. Mas a gente sente muita falta da nossa igreja reunida no templo, daqueles momentos. Às vezes a nossa harpa faz um lamento ao invés de um cântico de júbilo, né? Por causa de toda essa saudade que preenche o nosso coração. O Diego está dizendo assim, o Diego da Carol está dizendo assim, Atos dos Apóstolos 2,46, diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão de casa em casa, participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo, né? Citando aí Atos 2, 46, 47, falando dessa vivência da igreja que sempre foi muito junta. Isaías Nogueira: sinto muita falta de cultuar junto com a igreja, adorar e viver em comunhão juntos, mas essa quarentena nos faz refletir mais também como está a nossa comunhão com Deus também, pois sei que Deus quer preparar a sua igreja para algo grande. Devemos nos achegar a Deus mais ainda nesta hora. Concordo plenamente, Juninho. Toda vez que Deus faz algo a nível mundial, ou permite algo a nível mundial, Ele realmente prepara o mundo para algo também a nível mundial, né? Então a gente tem que realmente estar sempre prontos. O Erivaldo está dizendo: Valéria dos Santos Juventus, saudade de vocês. A Simone manda um abraço a todos vocês. Uma igreja muito importante para a nossa vida. Aprendemos muito com vocês. Que bom, fico feliz de ouvir isso. Joana Galo, Francisco do Galo, Miliane dizendo: eu também, verdade, pastor. Muito bem. Como é importante, né? Muita coisa tem mudado. A gente vai conseguir entender que a religião cristã sempre foi uma religião do toque. Quando eu digo isso, às vezes fica meio estranho para algumas pessoas. Na época em que Jesus viveu na Terra, você vê que Jesus quebrou alguns paradigmas da religião judaica,
que era uma religião que estava caminhando para um elitismo exacerbado, né, que já estava em muitos aspectos assim, e Jesus, ele tocava os leprosos, ele tocava as pessoas, Jesus frequentava o local onde as pessoas estavam, e essa quarentena vai provocar resgate desses valores. Nós vamos admirar mais a presença do nosso irmão, vai passar a ter mais valor. Nós vamos perceber Jesus nos nossos irmãos de maneira mais vívida, mais clara, mais absurdamente mais clara mesmo, quando nós podemos novamente nos reunir. Já é tão bom quando a gente precisa necessariamente, às vezes saio, né, vou no mercado, alguma coisa porque é necessário, e eventualmente a gente encontra algum outro irmão que também está fazendo isso, já dá um alívio, já dá uma sensação tão gostosa. Quando a gente voltar a se reunir, eu quero dar um abraço muito grande em cada um dos irmãos. Eu acho que, pelo menos nós, né, os pastores das IBC, o pastor Alberto, eu, o pastor Wander, nós vamos fazer como os pastores batistas antigamente, muitos pastores faziam antigamente, né? Nós vamos abrir o templo e vamos ficar na porta, recebendo pessoalmente cada um, para apertar a mão, dar um abraço, e depois na saída do culto de novo. Porque, apesar disso ser impraticável numa igreja que vai crescendo e constantemente, mas nesse primeiro culto eu acho que nós vamos até querer fazer isso, porque o tamanho da saudade que a gente tem, né? Eu sinto muita falta de algumas coisas, sinto muita falta até de algo que eu achava incômodo, a gente passa a sentir falta, né? Então, chegar no templo e perceber os irmãos da recepção nos recebendo com aquele sorriso, nos entregando uma cópia de boletim, às vezes a gente passa ali naquela recepção tão corrido, como se os irmãos da recepção estivessem até nos atrasando para entrar logo no culto, mas como eu tenho sentido falta de chegar ali, eventualmente eu ainda preciso ir lá, vou lá, e chegar ali e ver lá o Robson, a Débora, o Tadeu, e todos aqueles irmãos que fazem a recepção ali, né? A Roseli com a Lohane, que Deus abençoe esses irmãos, viu? Que ministério importante é esse da recepção ali. Em nome de Jesus, o primeiro amor voltará, Valéria está dizendo. Verdade, Valéria, se Deus quiser, né? E Ele quer. Saudade de olhar e ver a comunhão do povo. Então, meus irmãos, eu acho que essa reflexão, ela não cabe dentro do nosso pequeno tempo que nós temos nessa live, né? A Carol está dizendo assim, a Carol do Rony, olhando somente o lado bom, deixa eu ver todo o texto dela aqui, olhando somente o lado bom, eu gostei muito da oportunidade de participar de todas as atividades em grupo da igreja. Nós que temos bebês, muitas vezes ficamos impedidas de estar presente em todas as reuniões, e assim a gente se sente participando de tudo. Nem tudo são dores, né? Há algumas flores em tudo isso, como eu disse, Deus faz flores brotar de galhos secos. Muita gente realmente que estava impedido, como alguns anciãos da igreja que já não conseguem mais se dirigir ao templo, estão podendo participar de todas as atividades. É algo também que vai provocar nossa reflexão, né? Vai provocar nossa reflexão. Inevitavelmente vamos ter que pensar nisso no futuro. A Letícia Leal está dizendo, é um amor inexplicável. Só quem é parte do corpo de Cristo entende. As outras pessoas não entendem em profundidade o que é o amor em Cristo. É verdade, Letícia, é uma experiência e nem a gente entende tão bem. A gente vive ele, experimenta ele, mas não tem a real noção da dimensão dele. Até posso quero provocar você com um texto, né? Se você quer estudar um pouco ou ler algo sobre a profundidade dessa união da igreja, dessa unidade da igreja, o capítulo 17 de João pode te ajudar muito, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus orou por essa unidade, não só unidade, mas também união da igreja. Que unidade e união são coisas diferentes, parecidas, mas diferentes. Pode haver união sem haver unidade, né?
mas é difícil e pode haver unidade sem haver união também. Nós não estamos unidos, mas estamos em unidade. Nós estamos separados fisicamente, mas estamos em unidade. Filipenses 1:27, o apóstolo Paulo diz isso, né? Ainda que eu esteja com vocês fisicamente ou não, eu quero ouvir no tocante a vocês que vocês estão unidos de alma em uma só alma, um só espírito, batalhando, lutando pela fé evangélica. Ou seja, podemos não estar juntos, unidos, mas estejamos em unidade em uma só alma. Isaías Nogueira diz: eu lembro do pastor Sebastião de Souza, fundador da Batista em Três Corações. Ele recebia todos os membros na porta da igreja no Jardim América e nos abraçava com tanto amor. Eu era bem pequeno, mas não esqueço desse gesto dele. Sim, a igreja, aí a gente tem que ver também a realidade, né? A igreja era pequena, e o pastor consegue fazer isso com todo mundo. Hoje, numa igreja como a nossa, às vezes fica um pouco difícil, mas a gente consegue ali no espaço de convivência, senta junto na mesa, um pouco antes do culto, após o culto, a gente senta nas nossas rodas ali e a gente consegue desfrutar desse mesmo carinho, desse mesmo cuidado também. E isso realmente faz tanta falta para a gente, tanta falta. É tão importante, né, a gente perceber. Bom, meus irmãos, o que eu quis foi provocar nessa live esse tipo de reflexão, a gente pensar nisso e com isso a gente tentar enxergar o valor de estarmos juntos, o valor de Hebreus 10:25, por exemplo, um texto que a gente sempre citou, mas que a gente sempre citou de uma forma um pouco mais intelectual e não tão emocional, e agora a gente percebe que ela envolve as nossas emoções. Hebreus 10:25 diz: não deixem de congregar, de se ajuntar, como fazem alguns. Então esse texto agora tem um aspecto emocional para mim também, não só intelectual, não só espiritual, mas também afetivo, emocional. A Joana Galo está dizendo: apesar de pouco tempo de caminhada com a IBC, aprendi já a amar esta igreja e cada irmão de maneira diferente, por cada jeitinho de ser. Posso dizer hoje que estou com saudades e achando muita falta da comunhão com todos. Ótima ideia, pastor Arnaldo. Tenho certeza que todos nós também não vemos a hora de abraçar vocês, pastores, e também os irmãos. Verdade, irmã Joana. Muito obrigado pelo carinho. E, de fato, né, é uma benção a gente ser igreja. A Shirley está dizendo: também vemos a questão da fidelidade, a importância e a atenção que damos em tudo que é feito para que, mesmo com tempos difíceis, nos mantermos fiéis. Verdade, Shirley? É uma experiência que nós estamos tendo, que nos alegra e nos desafia, né? Sermos fiéis nesse tempo. A Vânia diz: um lado bom é que estamos alcançando pessoas que nunca estiveram em um culto. O Evangelho está sendo pregado para todos. Todos podem receber este alimento tão bem preparado que temos na IBC. Verdade também, né? A Valéria diz: glória a Deus por mais este momento especial com os irmãos. Amém. Irmãos, devido ao nosso tempo, a gente precisa caminhar aqui para o nosso final, mas é tão bom, né? Até a live a gente já não quer parar mais. A gente vai lendo os comentários, a gente se sente conversando com o irmão, e está conversando, né? Mas eu digo assim, já supre um pouco e a gente tem vontade de nem acabar a live, mas nós precisamos encerrar e devemos encerrar orando pelo todos os pedidos que foram feitos no início, durante essa live e outros pedidos. Nós vamos orar agora por todos aqueles que estão com dificuldades, pessoas que estão tendo dificuldades financeiras, emocionais nesse tempo de quarentena. Vamos orar principalmente pelos grupos de risco, os nossos irmãos idosos, pessoas vulneráveis. E tem aqui pedidos de oração. A Andriele postou aí vários pedidos, pedido da Luísa Cantuária, por ela e a família, os meus sogros,
a família e a saúde da Adriana Manso. A Bárbara pede para que a igreja seja fortalecida quando voltar ao normal, e tantos outros pedidos que foram feitos. Vamos orar? A Andréa está dizendo aqui que o Antônio está pedindo oração pela vida dele. Vamos orar pelo Antônio também. Senhor santo e bendito, glorificado seja teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento junto com os meus irmãos. Obrigado porque o Senhor nos proporcionou esta ferramenta tão poderosa, tão útil em tempos de quarentena. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um que tem participado, de cada um dos que vão assistir essa live gravada depois na página da nossa igreja. Que esta reflexão abençoe. E agora eu quero colocar nas tuas mãos cada pedido que foi feito. Muitos pedindo pelas suas famílias. Eu coloco a família da irmã Luísa Cantuária nas tuas mãos, da Adriana Manso, do Antônio com a Andréia, a família de tantos outros que pedem, os meus sogros, Genésio e Glória, lá em Olímpio, Noronha, pela família da minha cunhada Viviane e seu esposo Evandro, lá na cidade de Fama, com seus filhos Samuel e Davi. Eu oro ao Senhor, ó Deus, pela nossa Igreja Batista Central, pelo pastor José Alberto, pastor Wander, minha vida, nossos diáconos, nossos líderes de ministério, nossa diretoria, especialmente a nossa tesouraria, que tem trabalhado constantemente, proporcionando meios para que os irmãos expressem a sua fé e fidelidade. Agradecemos por aqueles, ó Deus, que não são membros locais da nossa igreja, mas estão unidos conosco pelo sangue de Cristo em outras igrejas, como os irmãos de Paraisópolis, de São Paulo e de outras cidades que participaram conosco dessa live. Abençoa suas igrejas, suas vidas. E, porventura, alguma pessoa que participou conosco aqui, que não seja evangélica, mas abençoa também, derrama a tua bênção, abençoa a saúde, a família, os empregos ou as dificuldades, ó Pai, que sejam sanadas. E no nome de Jesus, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, e a graça poderosa do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas, nossas famílias. E colocamos também, Senhor Deus, os governantes da nossa nação em tuas mãos. Toma o presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente General Mourão, todos os líderes e presidentes, ó Pai, de Câmara, Senado, Congresso, governadores, prefeitos, vereadores, todas as pessoas investidas de autoridade política, as forças auxiliares, ó Pai, que nos mantêm funcionando como sociedade, a polícia, corpo de bombeiros, hospitais, médicos, profissionais de saúde, clínicas, pesquisadores, ó Pai, e cientistas que estão em busca constante por uma cura para essa doença, para uma vacina. Abençoa, Senhor Deus, toda essa comunidade científica. Coloca, ó Pai, na mente deles clareza, lucidez, guia-os até o caminho correto da cura, em nome de Jesus. Sê com teu povo, com a nossa nação, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe vocês, viu? Em nome de Jesus. Há muitos outros comentários, eu não dou conta de ler todos, tá bom? Mas depois eu leio com calma. Tem a Alice, é verdade, a Cristiane está me lembrando, né? A família da minha cunhada lá em Fama tem os filhos Samuel, Davi e a Alice. A Alice, é verdade. Deus abençoe você. Fique com Deus e fique ligado aí que há muitas outras lives chegando. O domingo nós teremos EBD às 9 da manhã. A nossa EBD não parou nenhum domingo. Ela está acontecendo num formato, infelizmente, que não dá para a gente dividir as classes de faixa etária, mas ela está acontecendo. Domingo à noite, às 19 horas, vai haver o nosso culto aqui pelos nossos canais, as nossas páginas no Facebook, Instagram e YouTube. E você é bem-vindo a cultuar conosco, tá bom? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Deus abençoe.